pessoal, esse mês é o aniversário da nossa igreja que a gente tanto ama. Nós do Ministério Infantil queremos homenagear a nossa igreja cantando a poesia do pastor Tiago Rocha. Quando passares por aqui, irmão, entra, mas vem de coração aberto. Procura logo a Deus numa oração e sentirás que o Pai sempre está perto. Hás de encontrar aqui compreensão e a luz bendita de Jesus, por certo. E se ao culto prestares atenção, te será como oásis no deserto. Deixando que teu fardo, teu cuidado irás, irmão, voltar mais animado naquela paz que o coração almeja. Daqui saindo confortado, vai sabendo que por cima está o Pai, e que muitos irmãos tens nessa igreja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida da Igreja Presbiteriana do Grajaú e todos que estão sintonizados nesta transmissão. A graça do Senhor esteja com vocês. Que coisa boa a gente poder começar esse culto com essa palavra tão doce, tão carinhosa das nossas crianças sobre a nossa igreja. Muito gostoso mesmo, não é? Da boca dos pequeninos, o Senhor tira o perfeito louvor. É isso que o salmista fala. E é verdade. Tão bom a gente ser lembrado como o Senhor tem sido bondoso e nos colocar numa mesma comunidade. Esse domingo é um domingo muito especial. Estamos encerrando o mês de comemorações de aniversário da nossa igreja, 49 anos. E hoje é o domingo de Pentecostes. O domingo de Pentecostes tem um significado todo especial na vida dos cristãos. É o dia em que a gente, ao longo de toda a história da igreja, tem celebrado, nós os cristãos temos celebrado como o dia histórico da criação, do início da Igreja de Jesus. Lembrando aquele dia memorável em que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre os seus seguidores que estavam reunidos ali em Jerusalém. E com o derramamento do Espírito eles foram capacitados a falar do amor de Deus, falar das grandezas do Senhor para as pessoas que estavam ali na cidade, que vinham de todos os lugares do mundo, de diversos países, estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Hoje é o domingo de Pentecostes, em que a gente celebra a alegria da gente ser igreja. Esse é um domingo de Pentecostes em que nós estamos celebrando a bênção da vocação cristã, do chamado que o Senhor fez a mim e a você para sermos o seu povo, celebrando de uma forma diferente. Celebrando não congregados fisicamente, mas congregados pelo Espírito Santo. É Ele que nos faz ser um, é Ele que habita o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que é Jesus vindo morar na vida dos seus seguidores, das suas seguidoras. Vamos celebrar juntos isso? Vamos comemorar na presença do Senhor a alegria de sermos corpo de Cristo, de podermos pertencer a Ele. Hoje nós vamos nos colocar diante de Cristo, diante do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Senhor Deus bendito, agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque o Senhor nos permite celebrarmos o Teu nome e a Tua bondade, renovarmos a nossa dedicação ao Senhor e, através desse momento de culto, apresentarmos ao Senhor os nossos próprios corações. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou de histórias diferentes e nos fez convergir em Jesus Cristo, nos aproximando uns dos outros e para fazermos parte do Teu povo. Nós celebramos o Teu nome, louvamos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua grandeza, e nesse tempo em que nós estamos Te adorando, pedimos Tua graça, o derramamento do Teu Espírito sobre cada um de nós, para que esse tempo de adoração seja um tempo agradável a Ti. O Senhor encontre em nós a verdadeira morada do Teu Espírito. Pessoas que, na sua simplicidade, na sua imperfeição, ainda assim se curvam diante do Senhor para Te adorar, para reconhecer a Tua bondade, para reconhecer o Teu amor.
Ministra aos nossos corações, nos nossos lares, onde quer que nós estejamos. Visita cada um de nós e ministra as nossas vidas, ó Deus. Fala para os nossos corações de maneira que a gente possa te compreender e te entender com profundidade. Recebe a nossa dedicação, a nossa adoração, o nosso louvor, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Hoje nós temos um convidado especial para trazer a palavra de Deus para nós. Como fazemos nos meses de maio, hoje nós também temos um pregador convidado, é o reverendo Renato Porpino. Ele é pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do Rio, que a gente carinhosamente chama de Catedral, a igreja mãe do presbiterianismo no Brasil, primeira igreja presbiteriana do Brasil. Ele traz para nós a palavra do Senhor, para o nosso fortalecimento, para o encorajamento das nossas vidas. Quero te convidar então a se preparar para ouvir a mensagem do Senhor, para receber a palavra de Deus para o teu coração. Vamos juntos dar toda a atenção e devotar esse tempo de forma especial para recebermos a palavra de Cristo. Mas também quero te convidar para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Quem nos conduz nesse momento de louvor agora são os nossos jovens irmãos Mateus Cristiano e a Rebeca, que nos convidam a nos colocarmos diante do Senhor para louvarmos a Cristo. Então vamos louvar o Senhor junto com eles e logo em seguida receber a palavra do Senhor pelo reverendo Renato Porpino. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é nossa vida, um motivo de louvor.
nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Grajaú, nós queremos louvar a Deus por esta data tão importante, tão significativa, e por este mês de comemorações. Nós louvamos a Deus pela vida e pela história dessa igreja. Queremos nos dirigir de forma especial ao pastor da igreja, o reverendo Alex Barbosa, e com muito carinho, com muito orgulho, com muita alegria no Senhor, dizer que o reverendo Alex Barbosa foi meu professor, e eu tenho a honra de dizer isto, e hoje é um amigo, um companheiro ministerial, alguém a quem a gente ama, admira e respeita. Reverendo Alex, que Deus abençoe a sua vida. Quero me dirigir ao conselho da igreja, louvando a Deus pela atuação dos irmãos também, bem como a junta diaconal, as sociedades internas, os grupos musicais. Que Deus continue a abençoar ricamente essa igreja. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Na verdade, nós vamos ler 1 versículo e meio. Nós vamos ler Êxodo 3, versículo 7 e uma parte do versículo 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. É a palavra do Senhor que diz. Eu gosto muito de literatura em razão de uma segunda formação. Amo a língua portuguesa e a literatura. E eu gostaria de começar, à guisa de introdução, esta reflexão bíblica, fazendo menção a Luís de Camões no seu soneto O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Conhecido de muitos, mas ainda assim eu quero fazer menção a alguns destes versos. Diz assim, olha: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. E aí ele segue lindamente. Se você lembra dos assuntos da língua portuguesa, você vai lembrar de algo chamado paradoxo. É uma figura de linguagem que significa dizer, em um português mais claro, que há uma afirmação que aparentemente não tem sentido, mas que uma vez examinada mais profundamente, nós percebemos que há sim sentido nesta afirmação. Este soneto de Luís de Camões é um bom exemplo de paradoxos. Veja, aparentemente, as afirmações não têm sentido, mas uma vez examinadas com profundidade, vemos que tem sentido. Se eu disser, o amor é fogo que arde sem se ver. Ora, como algo arde em chamas e ninguém vê? Aparentemente contraditório. Mas o amor é assim.
Você pode estar aí com seu coração ardendo nas chamas do amor e aparentemente está tudo normal, ninguém vê. Consegue compreender o que é um paradoxo? No texto que nós vemos alguns paradoxos. Primeiro, nós vemos, analisando a cena friamente, um homem e um vegetal. Ouve-se uma voz. A voz não é do homem. Paradoxal. A voz é do vegetal. Obviamente, nós sabemos que é uma teofania, uma manifestação de Deus. Mas a olho nu, nós vemos um homem e um vegetal. E ouve-se uma voz e não é do homem. Um outro paradoxo desse texto é que algo pega fogo, esse vegetal pega fogo, mas não se consome. Mas estes são paradoxos mais superficiais. O paradoxo mais profundo diz respeito a Deus dar a ordem a um homem a resgatar o seu povo do império mais poderoso de sua época. Este é um grande paradoxo. E nós conseguimos compreender, então, que o nosso Deus é sim um Deus paradoxal. Como assim, pastor? Não entendi. Ora, o Senhor não age segundo a lógica estabelecida pela filosofia humana, pelas capacidades existenciais do homem. O Senhor vai para além disso. Por isso, ele é paradoxal. Ou alguém que seria capaz de ficar de pé agora aí e explicar para mim com todas as palavras e a completude do que ela é. A Trindade Santíssima. Vai para além da lógica humana. É nesse sentido que eu quero dizer que o nosso Deus, ele é sim um Deus paradoxal, porque ele foge àquilo que é estabelecido pela lógica e pela coerência humana. O apóstolo Paulo vai elaborar isto dizendo: ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quem foi aquele que foi o conselheiro de Deus, ou quem deu a ele alguma coisa para que dele seja restituído? Ele é insondável, ele é profundo, ele é amplo, ele vai além de nós. Ele vai além daquilo que a humanidade estabeleceu como lógico. Ele foge às relações de causa e efeito. Ele não nos ama porque nós merecemos. Ele nos ama a despeito de não merecermos. Ele não é fiel porque a gente é fiel. Ele é fiel ainda que nós sejamos infiéis. É nesse sentido que estou dizendo. O Senhor vai para além da lógica humana. Por isso, ele é assim paradoxal. E eu quero refletir com você, em rápidas palavras, 3 razões neste texto pelas quais nós podemos caminhar e detectar, sim, a existência do nosso Deus, que vai para além da nossa lógica. Em primeiro lugar, nós vemos que o nosso Deus, ele é paradoxal, porque ele é o Criador, mas ele também é o sustentador. Ele é Criador, mas também sustentador. Perceba, o que diz o verso 7 é o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ele não apenas cria o povo, ele não apenas é o Deus criador, ele não é apenas aquele que estava no Éden formando o homem. Ele é também aquele que sustenta. E isto foge à lógica do homem. Porque na lógica da humanidade, a humanidade cria produtos, cria invenções, cria os mais diversos objetos, as mais diversas invenções à nossa volta. Mas ninguém se preocupa com o continuar daquilo. Com os testes de qualidade frequentes. Veja que as garantias, por exemplo, elas são de 1, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos se tanto. Porque não se tem na lógica humana que aquele que cria é responsável pelo sustento enquanto há vida naquilo que é criado. O nosso Deus vai para além dessa lógica. Ele é o Deus que criou, mas ele também é o Deus que sustenta. William Paley, lá no século XIX, estava errado quando ele estabeleceu a figura do Deus relojoeiro, que é o Deus que dá corda no mundo e deixa o mundo à sua própria sorte. Isso é um equívoco.
Nós cremos no Deus que é criador, mas também sustentador. Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eles não estão criados e largados. Eles não estão criados e jogados. Eles não estão criados e abandonados à sua própria sorte. Eu estou vendo o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu quero então deixar claro ao seu coração e ao meu coração que o Deus que criou a sua vida tem a sua vida nas mãos. Isto não é terapia coletiva, isto é uma verdade espiritual, profunda. É algo que nos coloca de pé em qualquer lugar. Somos criados por Deus, mas somos sustentados pela sua boa mão. É interessante perceber o Salmo 139. O Salmo 139, lá nos versos 8, 9, 10, na verdade todo o Salmo 139, mas o Salmo, a partir do verso 8 ali, ele diz: se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu desço no mais profundo abismo, se eu tomo as asas da alvorada, se eu vou para qualquer lugar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Senhor cuida de você. Você não é apenas um ser criado, você é um ser sustentado pelo próprio Deus. Em segundo lugar, um outro aspecto que caracteriza esse paradoxo que vai para além do entendimento humano na pessoa do Senhor Deus é que ele é majestoso, mas é palpável. O Senhor é majestoso, mas também é palpável. Isso também é algo que foge à lógica humana. Na antiguidade, os monarcas, eles não poderiam ser encarados nos olhos. Não é que eles não poderiam ser tocados, não. Eles não poderiam ser encarados. Porque na lógica humana, quanto mais poder, mais afastado. Quanto mais poderoso é o ser humano, mais longe dos outros ele se coloca. Essa é a lógica humana. Mas na lógica divina não é assim. O nosso Deus é o Rei dos Reis. É o soberano dos soberanos. É aquele que tem a terra como o estrado dos seus pés. E ainda assim, ele é tangível, ele é tocável, ele é palpável, ele é acessível. Não é sem motivo que o verso 7 diz: e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Não é lindo isso? O que é interessante nesse caso, irmãos, é perceber que, a despeito de ser Deus quem ele é, ele se permite ser tocado. Ele é um Deus relacional. Nós podemos falar com o Deus do universo nas nossas orações. Podemos acessá-lo em nome de Jesus. O que acontece, queridos, é que isso foge completamente à lógica humana. Alguém conseguiria ir a Brasília e ter uma audiência hoje à tarde, do povo, pegar um avião, ir para Brasília, ter uma audiência com o presidente da República? Não consegue. Você consegue falar, se tanto, com o assessor do assessor, do assessor, do assessor, da secretária. Porque a lógica humana é assim: quanto mais poder, mais distante. E aqui não vai nenhum comentário de natureza política, é apenas uma constatação. Você conseguiria viajar para os Estados Unidos, por exemplo, e falar com o presidente norte-americano? Não conseguiria. Porque na lógica humana é assim: quanto mais status, quanto mais poder, mais distante, mais afastado. E a palavra do Senhor fala que com o nosso Deus não é assim. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Você consegue acessar a Deus por meio da sua oração em nome de Jesus. O nosso Deus, ele é majestoso, mas ele é também palpável. Isto faz Paulo Coelho, Laí Ribeiro,
né? Esse pessoal que escreve autoajuda por aí, isso faz parecer esses textos aí, essa certeza de que nós falamos ao Deus do universo, faz esses textinhos de autoajuda parecer água com açúcar, sabe? Para senhorzinho nervoso ou para senhorazinha nervosa. Isso não acalma ninguém, né? Esses autoajuda, isso aí não é nada perto da certeza que você tem no coração, fundamentada na palavra do Senhor, de que quando você se coloca em oração em nome de Jesus, o Deus do universo, o Deus soberano da história, aquele que vê tudo como um eterno presente, te ouve e me ouve. E isto sim acalma o coração do homem, isto te coloca de pé no céu, na terra, no mar, no cometa, na lua, no inferno. Isso te coloca de pé em qualquer lugar para o qual você seja levado por algum motivo ou alguma circunstância. Isso te coloca de pé diante dos poderes das trevas para dizer, vocês podem se levantar contra mim, mas eu sirvo ao Deus do universo. O nosso Deus, ele é majestoso, mas ele também é palpável. E por fim, o nosso Deus, ele é criador e sustentador. Ele é majestoso, mas também é palpável. E em terceiro e último lugar, ele é transcendente, mas também é imanente. O verso 8 diz assim: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Isto é completamente fora do padrão da lógica humana. Na lógica humana, quando se tem a transcendência jamais vem ocupar um lugar na imanência. Pense aí. Alguém pode falar de alguma outra religião, você vai entender o seguinte, que em outras concepções religiosas, a transcendência não se encarna. A transcendência manda profetas, a transcendência máxima manda subordinados. A transcendência máxima, mesmo em outras religiões, a transcendência máxima não toma o lugar de servo sofredor. Isto só acontece no cristianismo, irmãos. O nosso Deus é completamente transcendente, mas ele também é plenamente imanente em Jesus Cristo. É como se o Senhor falasse a Moisés: veja bem, Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu os fiz e eu cuido deles. Mas não apenas isso. Eu ouvi a oração do meu povo. Eu sou completamente poderoso, mas sou acessível. Mas não apenas isso, Moisés. Eu sou o Deus soberano do universo. Mas eu vou descer para cuidar do meu povo e para intervir na sua história. Não é lindo isso? Não é lindo perceber que o nosso Deus ocupou o nosso lugar na cruz? Mas antes disto, a humilhação não foi apenas a cruz, mas foi a encarnação em si. Antes disto, antes da cruz, o Senhor se fez um feto. O Senhor se fez uma criança. O Senhor sangrou. O Deus soberano do universo sangrou tomando tombos e se tornando um bípede. Porque ficar de pé, irmão, é um milagre. O Senhor teve dores, febres, inquietações de adolescente. Tudo isso é humilhação. Mas ele, a despeito de ser transcendente, ele é também o Deus imanente. O Deus Emanuel, que está para sempre conosco. E eu quero fazer você lembrar de que, por muitas vezes, nós esquecemos o texto do profeta Isaías no capítulo 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. O nosso Deus é um Deus que intervém na história dos seus filhos. O Senhor intervém
na história, e isto não tem a ver apenas com um olhar para o passado, para a encarnação do Filho de Deus. Isso tem a ver com a intervenção cotidiana por meio do Espírito Santo nos levando à santificação. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Isto coloca-nos diante de uma verdade que a nossa mente não consegue absorver como um todo. Como o Deus do universo fez isso? É por essa razão que o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me impulsiona a viver de uma outra maneira. Nosso Deus, ele é sim paradoxal. Isso me faz lembrar um fato. Eu era pequeno, bem pequeno, e o meu berço ficava do lado da cama dos meus pais. E eu me lembro de um dia, na manhã, eu acordei antes deles e estava com medo, e eu coloquei a minha mão por meio das grades do berço e toquei nas costas do primeiro que eu vi, e quem estava do lado de cá era o meu pai. E o papai virou, e eu me lembro bem disso. Eu não sei como é que eu pedi, porque eu era bem pequeno, mas eu me lembro o seguinte: eu falei que estava com medo por algum motivo. O meu pai falou assim: você está com medo? Não tem problema não. Meu pai ficou de pé na cama, colocou os pés dentro do meu berço e se deitou, se apertou todo para caber dentro do meu berço, deitou do meu lado, e ali eu dormi em paz. O nosso Deus, em alguma medida, fez isto conosco. Ele se diminuiu, ele se esvaziou e deitou no nosso berço para nos oferecer, nesta imanência, próximo a nós, a paz que excede o entendimento e o abandono total do medo. A minha oração, queridos, é que nesta oportunidade você seja relembrado de que você é criado por Deus, mas esse Deus não te abandonou. Ele tem a sua vida nas suas mãos. Eu quero que você lembre que, a despeito de ser o soberano, ele é tangível, ele é palpável, ele é o seu Pai. Mas a despeito de ser também o transcendente, ele é também o Deus Emanuel, que está para sempre conosco. Que Deus assim abençoe sua vida, guarde o seu coração e abençoe a sua história. A você, individualmente, e a amada Igreja Presbiteriana do Grajaú. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Renato Porpino. Precisando de nós estamos à disposição dos irmãos na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém. Verdadeira paz
essa alegria e essa paz que as nossas crianças acabaram de cantar esteja no nosso coração, esteja nas nossas vidas, que a gente caminhe com Cristo sempre encorajados, abençoados por Ele, pela sua palavra, que veio ao nosso coração também pelo reverendo Renato Porpino, e que assim a gente continue a caminhar. A gente tem estado com bastante saudade, vontade de se reencontrar, vontade de se ver de novo. Inclusive, nesta semana, na segunda-feira passada agora, nós sabemos que o prefeito do Rio promulgou um decreto autorizando o retorno às atividades das igrejas, às atividades de culto. Nós pensamos como conselho, analisamos essa situação e, conforme eu já coloquei nas nossas redes sociais ao longo da semana, o Conselho da Igreja achou por bem ainda não retornarmos às nossas atividades. Achamos que ainda é cedo, precisamos tomar conhecimento da evolução das circunstâncias e cuidar uns dos outros, cuidar de nós de todas as maneiras, cuidar tanto espiritualmente, orando uns pelos outros, cuidar de nós através da amizade, nos procurando, nos falando pelo telefone, pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagens, mas também cuidar uns dos outros, dando atenção especial à nossa saúde nesse tempo tão crônico, tão difícil para nós. Então, o Conselho da Igreja definiu que ainda não vamos retornar nas nossas atividades. Nós estamos recebendo orientações dos profissionais da área médica, da nossa igreja, pessoas de pesquisa na área de saúde também, e vamos continuar a observar as orientações, as estatísticas da Fiocruz que vão nos dar a situação mais adequada. Então, enquanto a gente não pode se reunir, a gente não vai voltar a se congregar, a gente vai continuar nas transmissões, a gente vai continuar se falando, a gente tem ligado uns para os outros, as pessoas têm interagido, vamos continuar fazendo assim, vamos continuar sendo bênção uns para os outros, para os nossos amigos, fazendo contato uns com os outros, participando desse estilo novo de viver como igreja. Então eu quero te convidar mais uma vez a participar desse projeto que está marcando esse nosso mês de aniversário. O mês de aniversário está terminando hoje, mas o projeto Novo Testamento Manuscrito não está se encerrando. Ainda temos alguns capítulos que você pode escolher e escrever do seu jeito, com a sua caligrafia. Quando nós voltarmos a nos reunir, aí nós vamos pegar os materiais que foram produzidos com o estilo de cada um e vamos reunir num livro que vai ser guardado como memória desse nosso tempo em que nós continuamos a ser igreja, a ter comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor em torno do Evangelho, mesmo não podendo nos congregar. Isso é muito marcante para nós e eu quero convidar você a não ficar de fora disso. Participe, nós vamos deixar esse registro para a posteridade, para aqueles que vierem depois de nós poderem perceber que nós perseveramos em torno do Evangelho. Então, no final desse culto, nós vamos projetar o link onde estão todas as instruções, todas as orientações, não só sobre o Novo Testamento manuscrito, como os outros recursos que nós temos disponibilizado para que todos nós possamos nos manter sintonizados, juntos uns aos outros e firmes no Evangelho do Senhor Jesus. Então, continue a participar dessas atividades, vai ser uma grande bênção para a gente, para mim e para vocês também. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é uma palavra de gratidão. Eu tenho falado isso nos últimos cultos. Palavra de gratidão a você que tem sustentado a obra do Senhor através da nossa comunidade, da nossa igreja. Você que tem sido contribuinte regular, fiel. A nossa palavra de agradecimento e reconhecimento. E o pedido ao Senhor para que te abençoe grandiosamente mesmo. Nós estamos tendo a alegria, não apenas de ter as nossas contas pagas, mas queria te passar algumas informações importantes. Durante esse tempo, especialmente nessas últimas 2 semanas, nós tivemos a satisfação de, por um movimento da nossa junta diaconal e do nosso Ministério de Missões e Evangelismo, nós tivemos a bênção de poder fornecer cestas básicas a 30 famílias
da nossa vizinhança, não da nossa igreja, mas pessoas da nossa vizinhança, famílias carentes que estavam passando por dificuldades especiais nesse tempo de pandemia. Então, a sua oferta, a sua participação permitiu que a gente pudesse dar essas 30 cestas básicas como testemunho de amor, como forma da gente estender a nossa mão amiga e um testemunho de Jesus às pessoas que estão passando por um momento tão difícil. Então, esse é um movimento que tem sido possível através também da sua participação. E agora, de forma muito especial, nós estamos começando agora nesse mês de junho a tradicional campanha do leite para o lar samaritano, que é capitaneada, comandada pela nossa junta diaconal. Então nós vamos começar a campanha do leite. Na verdade, a nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, as nossas irmãs, elas já estavam se mobilizando antes, já deram os primeiros passos dessa campanha dentro da própria SAF, entre as próprias irmãs, e agora nós todos nos juntamos e prosseguimos com a campanha do leite. Então você vai poder fazer a sua contribuição, também vai estar sendo projetada no término do culto, as orientações como é que você pode participar da campanha do leite. O Lar Samaritano é um abrigo de idosos em São Gonçalo, e nós temos essa parceria com eles. Todo ano nós fazemos esse movimento, orientados e liderados pela diaconia da igreja. Então nós estamos lançando a campanha do leite do Lar Samaritano. Com um detalhe, como esse período é um período muito diferente, a junta diaconal está estabelecendo uma meta, mas a nossa contribuição para o Lar Samaritano vai ter como referência a quantidade de sachês de leite, mas nós vamos fazer essa oferta para eles em dinheiro, porque nós entendemos que, embora a nossa tradição seja contribuir com leite, esse é um momento em que as coisas estão muito diferentes, estão muito mudadas, as carências aparecem em diversas áreas. Então nós estamos mantendo essa referência, porém vamos entregar a nossa oferta em dinheiro para os nossos queridos do Lar Samaritano. Então nós estamos envolvidos, e a sua oferta, a sua participação vai propiciar esse movimento. Como falei, a igreja não está parada, nós não estamos reunidos, mas estamos em ação na sociedade, servindo ao Senhor, levando o Evangelho para outras pessoas. Eu sei que é do seu conhecimento que o IPG nas ruas, que é o trabalho que a igreja desenvolve junto aos moradores de rua da nossa vizinhança, continua em ação. E a Dalva, que é a nossa coordenadora desse trabalho, tem informado que tem havido necessidade de pessoas para colaborarem, para participarem ativamente. Se você não está no grupo de risco e faz parte da equipe do IPG nas ruas, eu gostaria de fazer parte, faz um contato com a Dalva, ou então pode fazer contato com a Secretaria da Igreja, se você não tem o contato da Dalva, e participe do movimento do IPG nas ruas. E agora nós estamos iniciando ainda um outro movimento, veja só. Esse é um tempo em que a gente não reduz a nossa ação, pelo contrário, nós avançamos. Também uma outra ação de misericórdia, de cuidado com a nossa vizinhança, o Ministério de Evangelismo e Missões, também junto com os nossos irmãos da diaconia, a junta diaconal, estamos começando um projeto Partilhar. É um movimento muito simples, muito singelo, que é nada mais, nada menos do que termos na porta da nossa igreja, do lado de fora, na calçada, alguns recipientes, algumas caixas, onde vão ser depositados voluntariamente alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, naquele esquema, um esquema muito interessante, que é quem quiser deixar, quem puder doar, é só passar e colocar ali, vai haver uma faixa na grade da igreja, é só passar, deixar ali, e quem precisar, passar e pegar para si. É um movimento diferente, é uma tentativa de fazermos uma ação que envolva agora não apenas nós da igreja, mas nós também, e também os nossos vizinhos que queiram participar. Assim nós vamos estar interagindo com a nossa vizinhança, tanto dando oportunidade para que todos os vizinhos que têm um pouco mais de recursos possam participar, possam cooperar, e as pessoas com dificuldades
financeiras, com dificuldade de sobrevivência, podem fazer uso dessas doações. Então são esses os movimentos que nós estamos empreendendo, todos eles buscando proclamar o Evangelho de Jesus. E assim a nossa vida prossegue, o dia em que a gente vai voltar a se reencontrar e vai chegando, nós vamos orientar a você através das redes sociais, das transmissões. Enquanto a gente não pode se congregar, nós vamos continuar buscando o Senhor juntos e servindo a Jesus Cristo e servindo ao próximo. Assim que a gente tem que viver como seguidores e seguidoras de Jesus. Que sua semana seja uma grande bênção, que o Senhor te encaminhe, te dirija em todo o bem e que você seja um elemento da sua graça na sociedade, na sua vizinhança, na sua família. Peço ao Senhor que te abençoe e vamos juntos agora pedir a bênção do nosso Deus. Agora, irmãos e irmãs, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso supremo pastor, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a presença, a bênção e o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todos aqueles que amam e seguem a Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma semana abençoada para você e para toda a sua família.